Oi, muito bom dia para você. O Record News Rural está no ar. Seja bem-vindo, bem-vinda. O IBGE divulgou os números do Produto Interno Bruto do primeiro trimestre de 2025. A agropecuária teve um papel fundamental para o avanço dos números. A repórter Ingrid Alves tem as informações para a gente. O PIB nacional avançou 1,4% no primeiro trimestre deste ano em relação aos últimos 3 meses de 2024. Destaque para a agropecuária nacional, que teve um avanço de 12,2% no período. Os dados foram divulgados pelo IBGE nesta sexta-feira. O avanço reflete a expansão da economia nacional, que alcançou um valor de 3 trilhões de reais entre janeiro e março deste ano. Comparado ao primeiro trimestre de 2024, a agropecuária cresceu 10,2%, resultado do bom desempenho de alguns produtos da lavoura com safra relevante no primeiro trimestre e também da produtividade. No levantamento sistemático da produção agrícola, divulgado em maio pelo IBGE, entre os produtos com safra no primeiro trimestre e crescimento na estimativa de produção anual, destacam-se a soja com 13,3%, milho com 11,8%, arroz 12,2% e fumo com 25,2%. Na comparação com o primeiro trimestre de 2024, o PIB brasileiro mostrou um crescimento ainda mais expressivo, de 2,9%. E olha, para os especialistas, a influência do agro no Produto Interno Bruto deve continuar relevante, mas pode diminuir no segundo trimestre. É importante a gente dizer que o crescimento da economia brasileira no primeiro trimestre de 2025 tem um impacto muito grande da força do agro, que cresce ano a ano acima de 10%, acima de 2 dígitos. E esse crescimento ele deve ocorrer novamente, mas com escala um pouco menor no segundo trimestre de 2025, mas deve parar por aí. Por causa da própria especificidade de como as safras acontecem no agro e as exportações, é muito claro que o Brasil provavelmente vai ter uma diminuição do seu crescimento econômico no segundo semestre desse ano, onde a economia vai ser muito mais impulsionada pelo comércio e pelos serviços e pela indústria de transformação. Em um país que enfrenta desafios enormes em infraestrutura, energia e inovação, são os profissionais da área tecnológica que lideram as soluções. Uma pesquisa inédita do CONFEA, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, realizada pela Quest, ouviu 48 mil profissionais da área e revelou: 92% estão trabalhando na área de formação, 67% estão satisfeitos com o mercado, 51% tem emprego formal. E não é só sobre isso. Os maiores dados envolvem propósito. 95% acreditam que sua profissão transforma o Brasil para melhor. A pesquisa também revelou a presença de mais mulheres, mais jovens e mais atuação fora do sudeste do país. Quer saber mais sobre essa pesquisa inédita? Confira os dados completos no site do CONFEA, confea.org.br. Minas Gerais é o maior produtor de café arábica do Brasil. A estimativa da Conab aponta uma produção total no estado de 26 milhões de sacas de 60 quilos na safra 2025-2026. A colheita em Minas começou no mês passado e o agricultor conta com a ajuda da inteligência artificial para garantir a qualidade do grão. Até chegar à mesa do consumidor, o café passa por um processo que dura cerca de 2 anos e meio. E nós viemos à fazenda Santo Antônio, que fica em Araguari, para conversar com o Ailton, que conhece cada etapa da produção desse grão, basicamente desde que nasceu. Tem 51 anos que estamos na área da cafeicultura e a gente veio do Paraná para cá no ano de 1987. A história que começou no Paraná chegou no Triângulo Mineiro. O motivo? A altitude de Araguari, que era ideal para o plantio de café. Ao todo, são mais de 120 hectares de plantação organizados em formas de ruas, até mesmo para facilitar na hora da colheita. O grão é plantado em dezembro e cerca de 2 anos e meio depois, a safra já pode ser colhida. O plantio de dezembro sempre é um plantio de café melhor, é para você plantar, porque o período chuvoso, você tem o período chuvoso todo pela sua frente, né? Então, você plantar no início de dezembro seria a data melhor de se fazer o plantio nessa época. A cor
cor do café sinaliza muito bem para o produtor como que está o processo de maturação do grão. E quando ele está assim, olha, vermelhinho, quer dizer que é a hora da colheita. Não é isso, Ailton? Um café vermelhinho assim quer dizer que a gente já pode começar a tirar do pé já, não é? Sim, quando você vai fazer uma colheita manual, o ideal seria você colher nesse ponto aqui, vermelho. Agora, se você for fazer uma colheita mecanizada, é melhor você deixar sempre mais seco, caroço, sim, porque a colheita fica melhor, fica uma colheita bem melhor. Essa colheitadeira chegou como um colírio para os olhos dos produtores. A máquina é uma perfeição, né? Isso aí é uns 50 funcionários numa só, né? E o que a gente está vendo ali? Por exemplo, eu estou vendo vários estacas ali de ferro, parece. Vareta. Como que ela funciona? As varetas. Vareta de vidro, são fibra de vidro aqui lá. Oh, que bacana. Aquilo é fibra de vidro para não estragar a planta. Você pode olhar ali, ó, assim a planta passa ali por dentro dela, assim, o sistema de vibração dela, vibrando e não estraga a planta, né? E ela é puxada pelo trator e o café cai pelas esteiras aqui, cai naquele depósito que tem lá. Daquele depósito lá, quando aquele depósito está cheio, você abre esse cano de descarga e o trator acompanha do lado com a carreta e ele faz a descarga nessa carreta lá. Bom, e aqui a gente está pisando em café, né? Andando sobre o café, literalmente. Quanto café! Isso aqui é o que está acontecendo? Aqui a gente colhe da lavoura e traz para o terrão para secar. Aqui está o contraste assim, ó. Aqui o café veio da lavoura ontem. Aqui um café vai ter mais ou menos de 10 a 15 dias esse período para secar. Nesta etapa do processo, ainda tem muitos grãos impróprios para o consumo, mas também existe um mecanismo para sinalizar quais são esses grãos defeituosos, facilitando e agilizando a separação. E toda essa tecnologia é nossa, é brasileira. Eu vou separar 100 gramas desse café. Vou estar colocando esse café na moega dela. Aqui na tela eu vou colocar como o nome do produtor. Vou ligar a esteira e vou ligar também o vibrador dela. Ela vai fotografar 100% dos grãos que está passando na esteira. Nas 100 gramas aproximadamente vai dar de 500 a 700 grãos. Todos esses grãos estão sendo fotografados e no final dessa análise, dessa rodagem da esteira, ele vai me mostrar o que é defeito e o que não é defeito. A tecnologia é fundamental para a cafeicultura e com as mudanças climáticas que vêm dificultando a produção do café, ela se torna cada vez mais necessária. Para 2025, a safra vai ainda sofrer efeitos das questões climáticas, porque infelizmente o desenvolvimento do grão na árvore, nós ainda não sabemos a renda que ele vai dar quando o produtor colher, processar, rebeneficiar e nós recebemos na cooperativa. Mas até o momento, infelizmente, a expectativa é que não será uma safra tão grande como era o esperado. A expectativa da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, é que a produção total de café em Minas Gerais deve alcançar 26,9 milhões de sacas de 60 quilos na safra de 2025, uma queda de 7,1% se comparada à safra passada. Às vezes o grão ele não desenvolve tanto lá dentro e fica aquele grão, a gente chama de grão murcho, xoxo, e isso vai afetar na quantidade de café a ser colhida. O Conselho Monetário Nacional autorizou a prorrogação dos prazos para o pagamento das dívidas dos produtores rurais gaúchos. As instituições financeiras foram autorizadas a prorrogar as dívidas bancárias dos produtores rurais gaúchos por até 3 anos, devido aos prejuízos causados pela estiagem que atingiu cidades do Rio Grande do Sul no início deste ano. Este prazo atende às renegociações das operações de crédito rural de custeio contratado ao amparo do Pronamp. Já as parcelas de investimento com vencimentos em 2025 podem ser prorrogadas para até 1 ano após o vencimento contratual. Para que isso aconteça, os produtores precisam comprovar a perda da produção e a incapacidade de pagamento nos prazos contratuais. Também foi aberta uma linha de crédito para capital de giro das cooperativas gaúchas, com limite de R$ 120 milhões para cada uma, com taxa de juros de 8% para as vinculadas ao Pronaf e 10% para as demais. O prazo vai ser de 2 anos de carência e 10 anos para a amortização.
A maior oferta de laranja no mercado tem derrubado o preço da fruta. Semana passada, a média de preço da pera in natura na árvore ficou em R$ 74,68 a caixa de 40 quilos, uma redução de 3,42% em relação ao período anterior. Para as variedades precoces, a Westin foi comercializada à média de R$ 71,05 a caixa e a Hemlin a R$ 69,68, recuo de 8,4% e 7,11%, respectivamente. Também na parcial da semana passada, a caixa de 27 quilos da Lima Asta Tahiti registrou média de R$ 26,34, desvalorização de 0,36% frente ao período anterior. Estudo do CPEA apontou também que algumas indústrias pararam de moer a fruta nas últimas semanas, o que tem reforçado o recuo dos preços no mercado de mesa. Os preços da carne de frango e de ovos recuaram nos últimos dias, reflexo da maior disponibilidade das proteínas aqui no mercado doméstico. A confirmação do caso de gripe aviária em uma granja comercial em Montenegro, no Rio Grande do Sul, há 2 semanas, fez com que diversos países suspendessem as importações de carne de frango e ovos brasileiras. Atualmente, a União Europeia e outros 24 países embargaram a commodity de todo o território nacional. 16 outros países restringiram as compras de carne com origens no Rio Grande do Sul e 2 países deixaram de comprar a proteína oriunda do município afetado. A maior oferta que vem sendo realocada no mercado doméstico desde então está pressionando os preços da carne de frango. Agentes consultados pelo CPEA observaram um fluxo mais intenso de produtos avícolas do sul do país a preços mais competitivos, resultando em um desequilíbrio de oferta e demanda na região. O período de final de mês, quando tradicionalmente a procura diminui, também afeta os valores. No mercado de ovos, também se observa o recuo nos preços. De acordo com agentes consultados pelo Centro de Pesquisas, o ritmo mais lento das vendas aumentou os estoques nas granjas em diversas praças. Com dificuldade no escoamento da produção, a proteína segue desvalorizada. Com a virada do mês e o período típico de aquecimento nas vendas, o fluxo pode aumentar, valorizando assim a proteína. Um novo mapa da Embrapa revela onde tem maior potencial para a agricultura brasileira. A ferramenta é de graça e está disponível online. Ela reúne dados de relevo, clima, solos e exclui áreas protegidas, como terras indígenas e regiões ainda não desmatadas da Amazônia. Bom, quem chega para falar da nova versão do mapa de aptidão agrícola das terras do Brasil é o chefe-geral da Embrapa Solos, o Daniel Vidal Pérez. Bom dia, Daniel. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, Kelly. Eu sempre digo que a informação é uma ferramenta estratégica e, nesse caso, estratégica demais para o nosso agronegócio, né? Eu concordo com você. Sem informação, você não tem como fazer nenhum tipo de planejamento, né? Então, essa questão de transformar o dado numa informação passível de ser utilizada nos diversos níveis e camadas da nossa sociedade, sejam elas o governo federal, estadual, municipal ou mesmo o próprio produtor, é o fundamento para que a gente tenha, no final, a famosa sustentabilidade. É fundamental também, né? No Brasil, a gente tem que cada vez mais focado nesse ponto e, ao mesmo tempo, é um olhar atento e de cobrança também do mercado internacional. A gente segue sendo muito cobrado, apesar de que muitos países lá fora não fizeram a lição de casa, né, Daniel? Agora, me conta o seguinte, para fazer esse trabalho todo, foi preciso ter envolvimento de pesquisadores da Embrapa e também do IBGE? Sim, exatamente. Esse trabalho, vamos dizer assim, ele é fruto de trabalhos que foram realizados no passado pela Embrapa e pelo IBGE, e com os dados que foram levantados nessas últimas décadas, é que você consegue colimar esses dados todos para poder dar a informação que nós procuramos, que é exatamente a questão da aptidão agrícola das terras. Então, foi um trabalho a várias mãos, né? Inclusive, esse mapa, ele traz 3 níveis de manejo. Quais são eles? Bom, ele prevê o manejo
desde o nível assim mais capitalizado, em que você pode usar todos os insumos com todas as possibilidades tecnológicas, até aquele produtor que tem menos acesso a essa categoria, um produtor mais ligado à subsistência, por exemplo, e a categoria intermediária, que é aquele que tem, mas não tem em quantidade suficiente para utilizar todo o rol de tecnologias que está hoje disponível no agro, né? Olha, e são muitas tecnologias, né, Daniel? Agora, como é que foi a metodologia, né, para vocês chegarem ao resultado? Bom, Kelly, essa metodologia ela vem sendo desenvolvida desde a década de 70. O principal pesquisador relacionado a essa questão do desenvolvimento desse sistema é um pesquisador aposentado, que também já foi chefe da Embrapa Solos, que é o Ramalho Filho, Antônio Ramalho Filho. Então, ele, depois que terminou o seu doutorado na Inglaterra, ele pôde, vamos dizer assim, atualizar o sistema e é o sistema que nós temos utilizado desde então, desde a década de 90, desde 1995. É claro que nós fizemos algumas atualizações, principalmente no que diz respeito à questão da água, já que água hoje em dia é um fundamento para a agricultura de alta tecnologia e mesmo para de baixa tecnologia, porque sem água não adianta você pensar em plantar, né? É aquela história, plantar no deserto você até planta, mas tem que ter água. Exato, né? A água é vida, né? Agora, então, já que houve uma atualização, você citou a questão da água, quais foram as principais novidades, hein, que a gente encontra no novo mapa? Olha, o que você vai encontrar basicamente é um grande norteador. Ele vai, em função da região em que você for fazer um zoom, você vai encontrar quais as principais formas de manejo distribuídas entre as diversas categorias tecnológicas. Você vai encontrar aquelas áreas que realmente não teria como uso mais nobre a agricultura, seria mais a questão do uso de uma pastagem, ou senão aquelas áreas que é melhor não mexer, é melhor deixá-la como uma área ecológica e não utilizá-la. Daniel, vamos falar um pouquinho sobre essas áreas, porque acho que a pergunta que todo mundo quer saber é o seguinte: onde está a melhor situação e onde é melhor deixar quieto, como você falou? Então, quais são as regiões, pelo levantamento, com maior aptidão agrícola? Bom, a gente sabe que as principais áreas estão nos solos que são mais profundos, que têm uma fertilidade natural maior e que são solos mais planos. Então, normalmente a gente vai encontrar esse tipo de combinação em alguns estados, como no Paraná, no Rio Grande do Sul, mas a questão maior é que sempre há algum tipo de vulnerabilidade, né? Sempre há algum tipo de problema. Problema esse que a tecnologia pode ah, permitir que ele seja ultrapassado, tipo fertilidade. Na região do Cerrado, por exemplo, Goiás, Mato Grosso do Sul, nós temos as áreas mais planas, o que é excelente para a mecanização. Mas a fertilidade é mais baixa, naturalmente, o teor de matéria orgânica é mais baixo. Então, aí vem a questão, ok, ele pode ser manejado, mas ele tem que ser manejado com tecnologia. Sem tecnologia, não adianta, ele não vai progredir. Então, vamos dizer assim, não existe, no nosso ponto de vista, essa questão de onde tem um solo melhor, onde tem um solo pior. Todos os solos precisam de níveis de manejos adequados, dependendo do tipo de produtor que a gente vai ter lá. Pois é, mas então, dependendo da região, muito legal você ter feito esse apontamento, mas a gente pode dizer que o desafio pode ser maior, por exemplo, no Nordeste, né, no semiárido do Nordeste? Bom, naquela região a gente sabe que um dos grandes limitantes é a questão da água. Mas, exatamente porque naquela região a questão da pluviosidade ela é problemática,
é que nós também vamos encontrar solos com maior pedregosidade, com mais rochas na superfície. Isso tudo já atrapalha também o quê? O processo da mecanização. Então, um tipo de solo desses, normalmente é um solo até que sofreu menos perdas de nutrientes pela chuva, já que tem pouca água. Então, você veja, eu tenho uma fertilidade boa, eu posso até ter um bom relevo, mas eu tenho o quê? Pedregosidade. Então, mecanização já é um problema. O que é bom? Vamos pensar em fruticultura. Então, por isso é que muitas regiões do semiárido, as fruteiras são realmente a maior indicação de trabalho. Não adianta eu pensar em colocar ali, numa condição como essa, uma cultura anual, porque só no processo de plantio, aquelas pedras já vão arrebentar o maquinário, né? Exato. Então, existe inclusive esse diagnóstico de onde, por exemplo, o maquinário não é adequado, não vai adiantar, não é? Exatamente. Nas limitações, quando você vê as limitações na aptidão agrícola, você encontra no detalhamento qual é o principal fator limitante. Tem alguns que são de fácil manejo, como eu já falei, como é a questão da fertilidade. Você tendo capacidade de utilizar calcário para correção do pH do solo e recursos para contratar adubos, ok, sejam eles orgânicos, organominerais ou minerais, perfeito, você tem como corrigir. Agora, tem certas condições em que a correção é quase que impossível. Como é que você vai corrigir, por exemplo, uma declividade? Só derrubando um morro. E aí ninguém vai fazer isso, porque isso, primeiro, não é sustentável. E, segundo, o custo é altíssimo, né? Com certeza. Sabe o que eu acho interessante em relação ao solo, né? Porque a gente ouve no interior de São Paulo, e eu estive agora também em Rondônia, ouvi isso por lá, que é o seguinte: o solo roxo ou o solo mais vermelho, olha, seria um solo melhor. Isso muitas vezes no olhômetro e também vem ali da experiência do produtor, mas é diferente quando existe realmente uma análise técnica, né? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso também e, ao mesmo tempo, sobre algo importante em relação ao solo que traz esse mapa, que é em relação ao risco de erosão, né? Exato. Vamos por parte então, Kelly. A questão da cor do solo, ele pode ser um indicativo regional. A gente não pode generalizar no Brasil. Por quê? Porque nós temos fatores de formação diferentes, rochas diferentes. Então, pode ser que aquele roxo que tem em determinada região seja um indicativo de uma origem mineralógica, vamos dizer assim, que em outro estado não tem nada a ver e que significa muito pior. Então, eu acho que cor é uma questão muito regional. Então, vai da sabedoria regional, mas principalmente da questão da análise da terra. A gente fica muito ligado no passado, em que a gente falava das terras roxas. Ah, a terra roxa é a terra boa de produção, que eram as terras que vinham de uma formação ligada a solos de origem vulcânica, de 200, 300 milhões de anos atrás. Então, e no Paraná, em São Paulo, alguma coisa em Rondônia também você encontra. Então, nessas áreas, realmente, a coloração era uma coloração forte, um roxo indicativo, mas você pode encontrar isso em outras regiões e ser, por exemplo, ligado a um excesso de manganês, que não é bom para a planta. Com relação à questão da erosão, então isso é um ponto importante também que diz respeito à questão do manejo tecnológico. Quando você está trabalhando com maiores declividades, o manejo tecnológico, utilizando as melhores técnicas de terraceamento, de controle de erosão, elas são fundamentais. Então, nesse ponto, a questão do sistema de plantio direto na palha, por mais que a gente assim, já o aplique desde a década de 70, mas ele tem que ser continuamente renovado na cabeça do produtor. Porque plantio direto não é só simplesmente não mexer no solo, mas você tem que acompanhar isso com todo um outro sistema
que permita o controle da erosão, como plantio em nível, como terraceamento e assim por diante. E principalmente agora, com a questão das mudanças climáticas, essa questão do controle da erosão se renova de importância, porque o que nós estamos vendo são o quê? Os eventos extremos. Esses eventos extremos podem ser excesso de umidade, chuva demais, ou falta de umidade, seca. Em todas as duas situações, um bom sistema plantio direto, ele vai ser importante, porque ele ajuda e diminui a circulação da água nos momentos de grande fluxo, ou ele retém a água nos momentos de seca. Daniel, a gente pode dizer que esse novo mapa é um grande norteador, né, para o produtor rural? Eu pergunto isso pelo seguinte, normalmente, né, o grande produtor pode ter uma equipe de técnicos trabalhando na propriedade ou nas propriedades, né? Porque muitas vezes são mais de uma propriedade. Agora, o pequeno produtor muitas vezes não tem essa estrutura toda, mas com essa ferramenta aqui, ele consegue ter informações fundamentais para poder enfrentar desafios, como a gente está citando agora, inclusive, né? Desafios climáticos. Kelly, esse mapa, do jeito que ele foi concebido e na escala que ele foi concebido, ele é de maior utilidade na questão de formatação de políticas públicas. Ou seja, como é que os governos estaduais, federais, municipais, ou até mesmo agentes ligados à coordenação de bacias ou microbacias, podem ajudar o produtor a obter a sua melhor performance. Então, é nesse nicho, neste momento que a gente está. Porque as informações que estão ali, elas são informações importantes, mas para nível regional. Para nível individual, nós teríamos que melhorar em muito a escala. E aí nós temos um outro projeto, um outro programa ligado a essa questão, que é o Programa Nacional de Solos, o PRONASOLOS, e que ele visa o quê? Ele visa aumentar a densidade de pontos amostrados no Brasil, ou seja, para que todo o Brasil possa ter o conhecimento de solos numa escala adequada para esse tipo de planejamento, ou seja, até o produtor rural. Mas aí ainda tem muito trabalho pela frente. E a gente vai acompanhar esse trabalho sempre. Estamos de portas abertas. Muito obrigada pelas informações. Um bom dia para você e até a próxima, Daniel. Bom dia, Kelly. Muito obrigado pela oportunidade de falar um pouco do trabalho da nossa Embrapa e do nosso Ministério da Agricultura. Obrigada mais uma vez. E essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá!